Olá, irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo da Epístola aos Gálatas e vamos agora ao capítulo 5. Mais uma vez, Paulo volta a falar a respeito da nossa liberdade em Cristo. Já deu para perceber que toda essa epístola, Paulo dedicou a isso. Ele sempre bate na mesma tecla a respeito da liberdade, de estar na graça, de não ter que cumprir mais os rituais, as ordenanças, as leis, as tradições impostas pelo sistema religioso. E Paulo, por 16 vezes, se não me engano, ele fala a respeito disso. Fica até um pouco taxativo, mas é porque naquele momento a igreja precisava desse ensinamento, precisava dessa exortação. Então vamos lá, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha só. Então Cristo nos libertou. Nos libertou de quê? Nos libertou da lei, nos libertou do fardo. Ele disse: vinde a mim, os que estão sobrecarregados desse fardo que os fariseus colocam sobre os homens, Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Esse jugo, pessoal, era uma peça que era colocada nos bois. Não sei se alguém teve a oportunidade de conviver em fazenda, ou passar por fazenda, E acredito que hoje não se vê muito, Mas esse jugo era uma peça que fazia, que unia os bois, Colocava no pescoço de 2 bois e unia aqueles 2, fazendo assim uma junta de bois. Eram 2 bois para poder puxar o arado, para poder puxar a carroça. Então esse jugo era isso, que colocava preso, amarrado no pescoço do boi. Então o boi ficava preso, ficava amarrado aquilo dali. Por isso que Jesus disse: tomai o meu jugo, O que acontece? Esse jugo dos fariseus era de um só. A pessoa ela tinha que caminhar sozinha, tinha que praticar a lei sozinha, tinha que buscar a salvação, se justificar sozinha, só pelas suas obras, pelos seus atos. Quando Jesus veio, ele disse: não, divida comigo esse jugo, tome o meu jugo, porque aí você vai de um lado e eu vou do outro, e eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu vou estar contigo, eu vou dividir a carga contigo, eu vou dividir o peso contigo. Está compreendendo? Então, quando Jesus cumpriu a lei, então ele cumpriu por nós, ele pegou todo o peso para ele e deixou a gente sem nenhum peso, deixou a gente livre, Aí diz assim, olha: eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, olha só, se vos deixardes circuncidar. Então Paulo fala sobre os rituais, sobre tudo, Mas o que mais estava incomodando ele naquele momento era esse fato da circuncisão. E aí vai ter algumas pessoas que falam: não, mas Paulo só estava falando da circuncisão. As outras coisas ele não estava falando, ele estava sim. Ele estava falando de tudo. Só tanto que as outras partes, dessa epístola fala sobre isso. Mas aqui ele enfatiza mais a circuncisão, porque era o que mais estava incomodando. E diz assim, olha: e outra vez declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Então é como ele disse, se você cumpriu uma coisa da lei, você fica obrigado a cumprir toda. Porque se você errar um ponto, você errou tudo. E como nós já explicamos, e para quem ainda não ouviu os outros vídeos, os outros áudios, vamos falar mais uma vez. A lei é impossível de ser cumprida totalmente, por um homem, por um ser humano. Só Cristo foi perfeito nisso. Pelo seguinte: se você cumprisse todas as ordenanças da lei, tudo direitinho, mas você se aproximasse de uma pessoa pecadora, de uma pessoa que estava em pecado, mesmo sem você saber, então automaticamente os pecados daquela pessoa eram transmitidos para você. Era como uma energia negativa. Então a lei condenava isso, condenava você se aproximar de pessoas pecadoras. Por isso que os gentios, os não-judeus, eram considerados pecadores, sujos, Tanto que o batismo causou escândalo.
para muitos judeus, porque eles se achavam santos, puros, e no momento em que eles ouviram que teriam que se batizar, eles ficaram com raiva, porque só quem precisava ser limpo, ser purificado eram os imundos, eram os gentios, né? Eles não, eles eram um povo santo, eles viviam se santificando, eles viviam praticando os rituais, né? Então a lei dizia isso, e eles não tinham contato, tanto que certa vez censuraram Jesus, porque ele comia com pecadores, ou seja, ele se aproximou de pecadores, então ele iria atrair o pecado daqueles pecadores para ele. Esse era o medo, o temor daqueles fariseus, né? Quando falaram isso para Jesus, que ele comia com pecadores, ou seja, ele também se tornou um pecador, ele também ficou sujo, né? Porque eles tinham isso na lei. Então era impossível cumprir toda a lei com perfeição por causa desses aspectos. Aí diz assim, olha: vós que vos justificais por meio da lei, né? Ou seja, vocês que estão buscando ser salvos, praticando as obras da lei, estáis separados de Cristo. Olha só, hein? Vocês estão afastados de Cristo. Então, pessoal, afastado, né? Ah, você está afastado da igreja. Não é assim que dizem quando você sai da denominação? Você está afastado da igreja. Na verdade, quem está afastado são eles, que estão lá dentro cumprindo os rituais, cumprindo a lei, cumprindo as ordenanças, cumprindo os cerimoniais. Então você não está afastado não. Se você é uma pessoa que saiu da denominação e que está buscando a Deus, né, com amigos, em círculo de amigos, né, com irmãos, na sua casa, entendeu? E você não frequenta mais denominações, você não está afastado não. Pelo contrário, você está ligado a Cristo através da graça. Eles é que estão afastados, né? Como Paulo bem deixa claro aqui. Estão afastados de Cristo, separados de Cristo. E diz mais: caístes da graça. Então, se a pessoa volta a praticar as coisas que o sistema, que as denominações ensinam, então essa pessoa está caindo da graça, ela está caída. Então veja quem são os caídos. Eles dizem que quem não está na denominação está caído, né? Chamam a gente de caídos, mas na verdade Paulo está dizendo que quem está caído são eles. Eles que caíram da graça. Caíram porque praticam a lei, porque praticam dízimo, porque praticam essas ofertas que eles estipulam, esses votos que eles estipulam, frequentam templos, mantêm títulos, né? Fazem esse batismo nas águas, que era só a sombra, né, da purificação que hoje nós passamos através do sangue de Cristo. Então você veja que eles é que estão caídos, eles é que são afastados. Eles dizem que nós é que somos. Aí diz assim, olha: entretanto nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é nossa esperança. Ou seja, através do Espírito Santo, né, pela fé, pela graça, no que Jesus Cristo fez, nós estamos aguardando a nossa salvação. Quando fala sobre justiça, né, sobre justificação, está falando da salvação. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem qualquer valor. Quer dizer, então quando a pessoa está em Cristo, não importa se ela foi circuncidada, né, quando era criança, que ele está falando para os judeus, que todo judeu, né, criança, é circuncidado. Então ainda que tenha sido circuncidado quando criança, isso aí não vale nada, entendeu? Essa pessoa não vai estar caída, afastada de Cristo por ser circuncidada. Isso aí fizeram nela quando ela era criança, não tinha nem maturidade para isso. Entendeu? Assim a criança, quando foi batizada, né? Hoje, no nosso caso aqui no Brasil, as crianças, né, quando os pais fazem parte do catolicismo, vão lá e batizam a criança. Não, isso aí Deus não leva em consideração. A Bíblia diz que ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Então ele diz aqui, ó, nem a circuncisão, os que são circuncidados, e nem a incircuncisão, ou seja, os que não são circuncidados. Isso não quer dizer nada, não tem valor nenhum, não tem qualquer valor. Mas sim a fé, que opera pelo amor. Corrias bem, olha só, vocês estavam indo bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha só. O que é esse fermento? É justamente o que os fariseus estavam ensinando, a doutrina dos fariseus, a hipocrisia, né? Você bota um pouquinho de fermento na massa, a massa cresce, incha, mas aquilo ali não é verdadeiro, né? Porque se você pegar a farinha pura, verdadeira, ela não vai crescer daquele jeito. Mas aí você coloca o fermento para ela inchar, para ela crescer, para ela ter uma aparência, né? Ou seja, hipocrisia. Então o fermento, ele fala sobre a hipocrisia, por isso que eles comiam pães sem fermento, pães ázimos, do jeito que é duro ali, é borrachudo, mas é original, é natural, não tem mistura, não tem falsidade, é o que é, entendeu? É isso que ele quis dizer aqui. Aí diz assim, olha, quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensarei de outra forma. Olha só. Então Paulo já estava convencido que era isso que estava acontecendo com os Gálatas. Essa hipocrisia já tinha entrado neles, na massa deles, né? Mas aquele que vos perturba, seja quem for, ou seja, ainda que seja um discípulo, um apóstolo, né? Porque os apóstolos passavam lá ensinando também. E muitos ainda estavam vivendo a lei. Eu já falei, os discípulos não eram santos, não eram perfeitos. Eles cometeram erros porque eles estavam numa transição, saindo do judaísmo para a graça. A graça foi vindo paulatinamente, até o próprio apóstolo Paulo. Ele foi despertando para a graça aos poucos, não foi de uma vez só. Paulo também, no início do ministério dele, ele fez certas coisas que depois ele parou de fazer. O batismo é uma delas, que ele disse, olha, eu cheguei até a batizar algumas pessoas, mas hoje eu não batizo mais, entendeu? Porque ele entendeu o que era o batismo, que é a lavagem pelo sangue de Cristo, entendeu? Paulo não havia ainda recebido aquela revelação lá no terceiro céu e tudo mais. Aí diz assim, olha, seja quem for, sofrerá condenação, tá vendo só? Ainda que seja um apóstolo, um discípulo, vai sofrer condenação, porque está ensinando errado para as pessoas. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, olha só, porque ele pregava também, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda eu sou perseguido? Né? Ou seja, se eu ainda continuasse ensinando essas coisas erradas, então por que estão me perseguindo? Se eu estou fazendo o que eles querem, o que eles ensinam, né? Ele fala isso. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado, porque a cruz, a crucificação, eu já falei isso em outras vezes, para os judeus a crucificação é um escândalo, né? Porque quem morre na cruz, quem morria na cruz era bandido. Então imagina o Salvador que veio para salvar o mundo, Filho de Deus perfeito, ser crucificado como um bandido. Isso aí eles não engoliam de jeito nenhum. Então isso era um escândalo para eles, né? Quem me dera se castrassem, olha só o termo que Paulo usa, se castrassem aqueles que vos estão confundindo, né? Porque a circuncisão é você cortar uma pelezinha no órgão sexual masculino. Só que Paulo disse, esses aí que estão pregando isso, tinha que cortar o membro inteiro deles, tinha que castrar eles, para eles aprenderem. Olha só, Paulo tá aqui, para Paulo usar essas palavras, Paulo devia estar revoltado, né? Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Aí aqui ele vai começar a ensinar uma outra coisa. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para fazer a vontade da carne, ou para vos franquear a carne, entendeu? Isso quer dizer se fazer a vontade da carne. Então, não é porque hoje nós somos livres, né? Nós não temos aquelas ordenanças, aqueles rituais para seguir, que também a gente vai fazer tudo que a gente quer, tudo que a carne deseja. Ter uma vida que não condiz, né, com o comportamento de uma pessoa de Deus. Então, isso que ele quer dizer. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Então estava vendo isso também, estava vendo essas facções, essas divisões, né?
essas rixas entre os irmãos. E Paulo disse, não é porque vocês são livres que vocês vão sair fazendo o que vocês querem. Vocês têm que entrar em acordo, em união, têm que viver em amor. Vocês não podem estar divididos, separados, né? E aí ele fala até o que estava acontecendo lá. Diz assim, olha: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei a vontade da carne. Tá vendo aí? Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí ele diz quais são, né? O que estava acontecendo lá? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, que é formar outros grupos, né? Eu acredito que quem está me ouvindo já está entendendo, né? Facções, faccionar, fazer vários grupos, dividir a igreja, dividir as pessoas, né? E inveja, embriaguez, não é você beber como eles bebiam vinho, mas é se embriagar, ficar bêbado, fazendo besteira. Orgias e tudo quanto se pareça. Olha só, então aqui ele deu alguns exemplos do que estava acontecendo lá. Mas ele diz, não é só isso, porque dizem que a obra da carne é só o que está escrito aqui. Infelizmente os crentes, eles são muito bitolados, apegados. Não, só está escrito isso, é só isso. Não. Aí ele diz, e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Então você tem que parar para pensar direitinho, não é só o que está escrito. Tem outras coisas também que são parecidas com essa, que também são obras da carne. Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Eu vou parar aqui para não ficar muito grande o nosso áudio, o nosso vídeo, e depois eu vou falar sobre o fruto do Espírito, né? Eu vou ler, assim como eu li da carne, depois eu vou fazer um vídeo separado explicando sobre essa vontade da carne e sobre o fruto do Espírito, para que o nosso estudo não fique muito grande. Eu vou fazer uns vídeos separados explicando cada um, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe a todos.